Boa noite, boa tarde a todos que acompanham o projeto Asmundo Project. Hoje nós temos aqui o prazer, de fazer uma entrevista com Diego José Vilar, que é diretor de teatro de São Paulo, e vai nos conceder essa conversa comigo, José Roberto, e com o Oliver, que também faz parte do Asmundo Project. Então, a gente vai falar um pouco sobre a carreira do Diego, conversar um pouco sobre o panorama do teatro, e algumas outras assuntos relacionados tanto ao universo teatral, como também a trajetória do nosso entrevistado de hoje. Bem, o Asmundo Project é uma proposta de divulgar as reflexões de grandes pesquisadores e artistas a partir dos seus estudos e experiências através de conferências, cursos e debates online. Expandindo esse conceito inicial, propomos uma estrutura educacional sólida com conteúdos direcionados ao campo das humanidades e com interesse de sanar lacunas de formação ou de reforçar o aprendizado de questões temáticas desse campo. O projeto é uma resistência das humanidades e artes em geral neste período de desvalorização por parte de alguns setores da sociedade e se apresenta como um novo horizonte de possibilidades para os profissionais da área e como um portal sociocultural preocupado com as ações inclusivas. Então, Diego, seja bem-vindo ao nosso projeto e, para começar, acho que você poderia falar uma introdução assim, sobre você, o que você falaria de você nesse primeiro momento, Quem é o Diego? Boa noite, Zé. Boa tarde, Oliver. Boa noite, boa tarde para o público. Bom, o que eu posso falar sobre o Diego? Eu sou diretor de teatro, fui ator por muito tempo, mas sou diretor agora já há mais de 10 anos, mais de 12 anos. Eu me formei na ECA USP e eu tenho trabalhado com a formação artística profissional ou não profissional, desde então. Então, eu trabalho formando atores, diretores e formando seres humanos em que a arte também faz parte do currículo. Eu participei de vários grupos em toda a minha trajetória artística até aqui, como ator, depois como diretor. Esses grupos foram mudando, desde 2009 ou 2010, eu posso me enganar na data, mas eu acho que é 2009, eu pertenço ao UNA Teatro, então já são mais também de 10 anos, e paralelamente ao UNA Teatro eu desenvolvo teatro com outros coletivos, artisticamente falando. Não sei o que eu mais falo de mim nesse momento. Você começou como ator, fazendo, e depois, como é que apareceu essa ideia, assim, como é que você direcionou, como isso surgiu de você passar a ser ensinador, passar a diretor de teatro e não mais ator? Eu comecei como ator, eu tinha 14 anos, trabalhando profissionalmente. 13 para 14, um mês antes de eu fazer 14, eu comecei profissionalmente. Era um projeto do SESC em Ribeirão Preto, eu sou de Ribeirão Preto, no interior. Hoje em dia eu resido em São Paulo, hoje em dia há mais de 20 anos. E esse projeto ele era muito importante porque ele abarcava uma série de adolescentes que saíam de um projeto que o SESC acho que tem até hoje, que era o SESC Curumim, e aí lá em Ribeirão Preto eles criaram uma versão SESC Curutim. E eu não tinha participado do Curumim, mas eu entrei no Curutim por causa de alguns amigos que sabiam que eu gostava de teatro. Falaram, não, vem, eles te aceitam. E eles super me aceitaram e tal. E aí, na época, eram jovens de 14 a 18 anos, e a gente nesse desenvolvimento, a gente montou, a primeira peça foi A Megera Domada,
e não sei qual era a expectativa do diretor na época, mas acho que a gente foi um pouco além da expectativa, e aí a gente começou, aquilo virou um produto do Sesc Ribeirão, e a gente me apresentava nas cidades da região, né, aquela peça, e depois a gente seguiu para mais outras peças, mais umas duas ou três, e aí eu entrei na faculdade, então eu saí de Ribeirão, e aí eu não sei se o projeto continuou ou não, espero que sim, porque era um projeto ótimo, mas como a gente vive no Brasil, a gente não sabe, né? As coisas não continuam. E aí entrei na faculdade, continuei sendo ator por um tempo, mas acho que nas primeiras aulas eu já me maravilhei pelo universo da direção. Acho que eu já me maravilhava antes, mas ali foi decisivo, assim. Então, quando eu entrei na faculdade, eu sabia que eu queria ser diretor de teatro, e aí eu segui nisso, fui ator ainda em algumas ocasiões, mesmo depois de ter me formado diretor, eu fui ator. Ser ator é muito difícil, e ser ator no Brasil é infernal, né? Mas é uma profissão muito delicada, muito complexa, né? E às vezes brota aquela vontade de voltar a ser ator, falando, não, fica quieto, não vale a pena. Porque é muito difícil, é apaixonante, óbvio, né? E aí, enfim, depois que para mim, ser diretor me realiza mais, né? Profissionalmente falando. E aí eu entrei nisso e aí fui, daí não parei mais. Nem com todos os obstáculos. Mas você não deixa de ser ator, né? Assim, essa pergunta parece meio óbvia, mas, por exemplo, para a gente, né, na área de universidade de música, por exemplo, no meu caso, né, que é regência, né, muitas vezes eu sinto a necessidade de tocar, né? Então, sempre que eu posso, eu volto a ser o músico, né? Então, porque às vezes só ficar de regente que você, né, é diferente, né? Você tem às vezes, essa necessidade de voltar a atuar, ou você consegue fazer isso dentro do seu trabalho? Eu não sinto essa necessidade. Às vezes vem uma vontade, mas quando você está trabalhando com atores, vez ou outra você tem que entrar num jogo para jogar com eles, né? Seja porque você tem que substituir alguém, seja porque faz parte de uma improvisação dramática que você quer provocar, então você provoca através da ação, assim como eles e tal. Então, eu acho que aí cumpre essa coisa, eu entendo, né? Você precisa estar lá, é a base do trabalho do teatro, né? O ator é o coração do trabalho do teatro. Então, às vezes você tem que voltar lá para o coração para reforçar as batidas, né? E aí tomar aquela distância que o diretor toma do processo quando ele consegue, não é sempre, tá? Às vezes você fala, olha, o diretor toma... Não, às vezes não dá, às vezes é difícil. Tem aquela coisa como é que você pode dizer, de você, às vezes, olha, vou te mostrar mais ou menos o que eu estou pensando, e você acaba atuando, né? Para poder mostrar para o ator o que você quer, né? Tem isso é bem raro. Isso é bem raro, na verdade. Sim? É bem raro. É mais você falar mesmo do que você chegar lá e... É mais eu entrar num papel para, por exemplo, provocar o ator, para provocar você, então eu vou entrar aqui num papel que eu vou te provocar, aí eu tiro o que eu quero de você, né? Eu te coloco numa situação. Porque quando a gente tenta dessa outra maneira, ela em geral é mais ineficaz, né? Porque é quase como se a gente... Não sei se a minha comparação musical vai estar correta, se não estiver, desculpe, por favor. É quase como você querer alcançar notas muito altas, e aí você fala, tenta me copiar aqui, e a pessoa ela vai tentar, mas ela não vai conseguir. E aí, sei lá, você vai lá e orienta a coluna de ar, ou o toque no instrumento. Isso funciona melhor do que fazer a pessoa chegar lá. Não sei se a minha comparação está correta. É como se, sei lá, é como se eu quisesse... Eu não toco fagote, e resolvesse pegar o fagote e tocar para o cara, olha, mais ou menos assim que eu quero. Que não sairia nada bom, né? Oi! É muito melhor explicar e pedir, olha, eu gostaria de tal coisa, e o cara fazer, do que eu ir lá pegar o instrumento.
Em Sim, geral entendi. funciona melhor, né? Em geral Sim, funciona imagino que sim. melhor. Tudo bem. E fala, Oliver, Você tem um núcleo de trabalho que é você e mais uma pessoa, é isso? Isso, agora sim. Ah, tá. E como é que fica a questão do coletivo, já que não é um grupo assim que decide como fazer o trabalho, né? Imagino que é vocês que dão uma direção para o trabalho e depois contratam os outros atores, perfeito? Não, Não, não não é é bem assim? por aí. Não é bem Então, por isso a pergunta, porque eu fiquei curioso, né? Porque diferente de uns grupos de antigamente, como as Drubal, aquelas coisas lá, que eram super coletivo e o pessoal assim tinha um excesso de democracia na definição das coisas, né? Como que fica esse núcleo e como que fica assim a participação desses atores que vêm daí compor, né, um grupo de trabalho para desenvolver uma determinada peça? Então, Oliver, esse núcleo de 2 é o núcleo dos que sobraram. Né? A gente é um núcleo flexível, né? Assim, isso tem a ver com, óbvio, com a estrutura de produção que a gente, infelizmente, não tem ou não consegue, ou não consegue manter por todo o processo. Né? Então, dentro do Una Teatro, que agora somos só 2, a gente começou eram 3 meninas e eu fui chamado a trabalhar a princípio só para dar uma orientação teórica e depois acabei virando o diretor daquele espetáculo e acabei virando diretor de outros espetáculos, né? Então, que aí alguns espetáculos conseguiu arrebanhar mais pessoas e aí é isso, assim, né? O teatro é coletivo, o teatro não é feito só por um, de forma nenhuma, Sim. nunca, né? Mas dentro das condições de estrutura e produção que a gente tem, então, é assim, a gente produz, sempre se autoproduz, né? Algumas vezes a gente consegue alguns editais ou incentivos, ou leis de incentivo, ou vaquinha, ou a gente vende produto, ou vende o cenário da outra peça para pagar a outra peça, né? E quando a gente tem mais dinheiro, né, ou algum edital, a gente consegue ter um grupo com mais pessoas, né? Porque, por exemplo, em grande parte do trabalho com o Una Teatro, a gente sempre teve empregos paralelos. Né? Só que chega uma hora, principalmente depois de 2016, assim, então a trajetória do Una tem até o golpe e pós-golpe, né, de 2016. A gente teve, por exemplo, o primeiro espetáculo que é o nosso, que era feito só por mulheres, né? E aí talvez eu falar um pouco do processo criativo, né? Não sei se eu interrompo se alguma pergunta aqui, não. mas aí, talvez dê um pouco para entender a forma de produção que a gente realiza, né? Então, assim, a gente começou, era um grupo era um espetáculo sobre mulheres, sobre narrativas femininas, sobre arquétipos femininos. Né? O UNA tem como base trabalhar a atuação arquetípica. E aí, né, dentro desse espetáculo que eram só mulheres, a gente conseguiu 1 ou 2 editais, agora não me engano, e o espetáculo rodou aí por alguns festivais por 2 a 3 anos. Depois de 1 ano, mais ou menos, que a gente tinha esse espetáculo, a gente começou a trabalhar com a ideia de trabalhar os arquétipos das crianças, dos velhos e dos loucos. E aí a gente criou sagas em cima do Primeiras Histórias do Guimarães Rosa. Olha, pelo amor de Deus, os direitos autorais, não tinha palavras, tá? Não tinha palavras do Guimarães Rosa lá, só tinha a narrativa das histórias, misturada com a Hora e a Vez de Augusto Matraga, que era como se fosse a espinha dorsal, onde as outras 21 histórias se encaixavam. Né? E aí, nesse momento, a gente tinha um excedente de grana, né, de uma caixa que a gente tinha feito, e a gente conseguiu ter alguns atores por algum tempo, e é isso. Aí a situação brasileira é essa. O ator precisa ter 50 trabalhos para poder sobreviver, ou ele começa a fazer uma faculdade porque ele precisa ter um futuro melhor, e a faculdade nunca é de artes, né? A faculdade é sempre direito, engenharia, né? Ou o cara vira pai, a menina vira mãe, e é isso, a gente não
não vive dentro das leis trabalhistas. Você fala, olha, você pode ter licença, você vai ganhar por isso. Impossível, né? Muitas vezes a gente nem ganha salário. Por exemplo, quando eu estava em outro trabalho, não tem salário. Né? O meu salário é do meu trabalho e o dinheiro é para a produção. Então, infelizmente, esses casos vão gerando esse tipo as pessoas não ficam, as pessoas vão para os outros interesses da vida delas e elas têm que ir mesmo, porque, enfim, né? E aí, esse foi o nosso segundo espetáculo Sagas, e a maior parte do elenco do Saga saiu porque foi fazer faculdade, porque foi ter filho, porque precisava de um trabalho fixo, ou porque já tinha um trabalho fixo e não aguentava ter uma jornada tripla né? Porque você trabalha 8 horas, 9 horas por dia, ainda você ensaia 4 horas à noite. Você não tem vida, né? Então, isso começou a esgotar e a gente foi para um terceiro espetáculo, e aí a gente conseguiu algum incentivo para esse terceiro espetáculo, só que a gente foi para esse terceiro espetáculo com quase todo um outro elenco, que foi o Henrique V. Na verdade, o projeto inicial era montar toda a segunda tetralogia do Shakespeare, que seria Ricardo II, Henrique IV parte 1, Henrique IV parte 2 e Henrique V. Então, tudo isso a gente só conseguiu montar o Henrique V, né? Com um elenco quase todo renovado. E aí foi assim, a gente apresentou em abril, que foi a comemoração do Shakespeare, aí 2016 foi 400 anos da morte, do nascimento, 400 anos do nascimento do Shakespeare. E aí, logo em maio, rolou um golpe. A gente ia para 3 festivais. Os festivais ficaram sem grana, porque fecharam a pasta da cultura. A gente não foi. E aí, houve uma dispersão. Sobrou eu e a Carla, que é a atriz, né? E aí a gente se olhou e falou assim, e agora, José? Né? E agora que o mundo acabou? E ela estava num processo de finalização de pós, né? De corpo e performance, e ela falou, eu vou tentar desenvolver uma pesquisa aqui, você pode, né, me ajudar a dirigir, quem sabe a gente tira alguma coisa, e daí veio o último espetáculo que a gente tem, que é de 2017, que é o solo Memórias do Rio do Rei do Dia, também em cima do Guimarães, aí é Grande Sertão. Mas em cima do Guimarães e em cima do Caminho do Sertão, que ela foi lá em Minas, né, que tem no parque, ele tem um caminho que acontece, eu não sei se está acontecendo agora por causa da pandemia, né? Mas acontecia todo ano. Ela foi uma vez para vivenciar o caminho, depois ela voltou para ajudar e trabalhar, ela se apaixonou, quase que ela se amarrou no Cerrado, falou, não volto para São Paulo, de jeito nenhum. Né? E ela voltou lá com trechos. Aí, isso foi 2017, final de 2016, 2017, aí a gente teve um edital para fazer uma websérie que foram todas as histórias, as narrativas, que aí são vivências dela, né? Tanto do espetáculo quanto da websérie, que não entraram no espetáculo Memórias do Rio do Rei do Dia, que é uma web TV, é uma websérie que a gente tem no nosso canal. Tá no YouTube, né? No YouTube. Note que assim, né? A referência, a memória, será que tá, será que não tá? Rolou na cabeça. E aí, sobrou só nós dois. Ambos ficamos desempregados no começo de 2019, e aí rolou pandemia logo depois. A gente está sempre tentando como é que a gente retoma, mas nesse momento a gente está totalmente imobilizado. O UNA está imobilizado, a gente brinca, né? A gente comemorou esse ano o aniversário do UNA e falou assim, e agora, né? Quando é que esse inferno vai acabar? Quando é que a gente vai poder retomar ou ter alguma perspectiva de futuro? Né? Então, é por isso, assim, grupo nunca é de 2, é impossível, né? Sim. Aí, quanto mais gente, mais legal só que a conjuntura econômica, e isso eu estou te descrevendo do UNA. De outros coletivos que eu participo, também aconteceram, também acontecem. Então, eu participo da Companhia do Café, que é um outro grupo. A gente teve um espetáculo, ainda foi antes da pandemia, que foi em cima de uma farsa medieval, só que aí a gente modificou, óbvio, né? Que é a farsa do advogado Patelã, que é um advogado que engana, é um espertalhão, né? E ele vai defender um pastor, e ele aconselha o pastor na frente do juiz, quando ele for falar, ele fala só bé, 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 né? E aí ele ganha causas, né?
Só que a gente contou isso por uma versão de um coro de ovelhas, né? Então, são as ovelhas que esse pastor rouba, mata e engana, que contam essa história desse pastor corrupto, do patrão desse pastor que é mais corrupto, do advogado que é corrupto e de um juiz que é corrupto, nada parecido com o país que a gente vive. Eu estou falando de um juiz em específico, para a gente não, porque é um momento delicado, não estou falando do STF, estou falando do juiz Moro. Né? E aí, mas aí depois a gente entrou a pandemia, a gente estava com a ideia de fazer um Frankenstein na Mary Shelley, e aí foi uma coisa para virar virtual, mas aí é isso. Um ator precisa trabalhar, o outro ator precisa concluir faculdade, e agora a gente está numa finalização do Frankenstein, mas a gente não sabe também, não tem previsão de quando isso vai acontecer, se isso vai ser online, se isso vai ser Real. Vivendo a montanha-russa do Brasil. Quando eu vi que só era você e a Carla, né, que é a atriz, né? Eu falei, nossa, eu pensei assim, não, vou perguntar para ele o porquê de ser tão reduzida a companhia, né? E qual eram os prós e os contras, né? Na verdade, foi uma consequência, então, né? Sim. Das coisas chegarem nesse... Os prós é que a gente lida com uma variação de saídas e entradas muito menores, né? Tem uma estabilidade. Os contras é que é menos gente, menos criatividade, né? Menos possibilidade, né? A gente não gosta também de ser só dois, mas... Você acha que tem, por exemplo, aquela coisa da equipe que se conhece, as coisas vão mais rápida, o pessoal que entra novo demora um tempo para poder um se acostumar com o outro? Você acha que tem isso também no tem caso do teatro? Tem um pouco, porque você já conhece o esquema de trabalho, a linguagem, mas é legal quando entra alguém novo, porque você tem que reformular, também, né? Tem que chega uma coisa nova também, né? Mas tem isso sim. Eu lembro que, por exemplo, para o Henrique V, que quase todo o elenco trocou, e aí depois, quando a gente já estava no meio, a gente conseguiu que 2 outros ex-atores conseguissem vir participar, né? Então a gente teve todo um processo de acomodação, de entendimento, uma outra dinâmica, né? O espetáculo pediu uma outra dinâmica, mas o grupo, que era super diferente, também pediu uma outra dinâmica, né? Isso que é rico, né? No teatro isso é rico, na verdade, né? Essas possibilidades são sempre... Isso não é um problema. O problema é o que causa essa falta de possibilidade. Mas, infelizmente, é uma consequência, né? Eu tenho observado, por exemplo, agora, né, o ano passado, final do segundo semestre para cá, está rolando muito teleteatro. Teleteatro, não sei nem se é essa palavra. Teatro virtual. Acho que é a palavra mais correta, é o termo mais correto. Mas você observa o elenco de 2, elenco de 1, porque voltamos a uma coisa dos anos antes, pré-Asdrubal, né, os grupos que modificaram tudo, que é assim, condições econômicas achatadas, sociedade achatada. Tenho medo até de vai acabar a pandemia, as pessoas vão voltar para o teatro. Não sei. Acho que não. Lamentavelmente. Né? Foram se acostumando a isso, com essa coisa virtual e de estar essa comodidade? Eu acho que ou pela questão socioeconômica? Não, Zé, é um achatamento, sabe? Eu sinto assim que é um achatamento no sentido de hábito, né? Muitos já não iam, agora não vão, né? O teatro nos últimos anos também, isso questão nossa, né? Talvez tenha a ver com a educação, com a falta de investimento em educação, etc. e tal, que o público do teatro ele acaba sendo sempre um público que também faz teatro ou de outros artistas, né? É um público que já era reduzido, né? Então agora você tem um achatamento econômico. Mas os espetáculos que cobram e que cobram caro continuam lotados, tá? Os musicais estão aí. Nada contra os musicais, mas eles, na vertente comercial, que eles funcionam muito bem, estão aí empregando pessoas, graças a Deus, e cobrando R$200, R$300 para você ir assistir.
né? Então, assim, não é só a questão do dinheiro para se pagar dinheiro. Isso. É um hábito construído, é uma perspectiva mesmo de você viver a cidade, isso, né, foi reduzindo. Então, como é que você vive a cidade? Como é que você vai num lugar de teatro? Os teatros que mais tem gente em São Paulo são os teatros do Sesc, porque o Sesc já atrai gente, independente se ela vai no teatro ou não. Então, você está lá e tem teatro também, vou. Né? Tem uma segurança, tem estacionamento, tem tudo aquilo, né, que talvez uma classe média queira quando vai ao teatro. Fora isso, você tem aqui em São Paulo alguns lugares onde tem redutos de teatro, tipo a Roosevelt, né? A Augusta deixou de ter. Então, a Augusta, enfim, por causa da pandemia, agora virou uma série de condomínios de casas e apartamentos. Nossa, que pena. Então, essa perspectiva do hábito de ir ao teatro, a prática de ir ao teatro tem decaído nos últimos anos, né? E eu não sei se ela se recupera agora, sim, na volta, numa possível volta, que esperamos todos que volte mesmo. Que volte, né? Toda essa assim, a gente já está até fazendo uma avaliação, né, desse cenário, né, atual que a gente está vivendo, que é uma mistura de problemas causados pela pandemia, mas também existe aí, já uns problemas estruturais, né, dentro da cultura, né? Você conseguiria se identificar, por exemplo, a partir de quando que esse problema começa? Ou ele é uma coisa que vem vindo uma constante, tão longe, né? E a gente não percebe, ele foi... Eu acho que o que a gente consegue observar é que no governo do FHC existe uma mudança de pensamento, mas ainda não de prática. No governo dos governos Lula e Dilma tem uma mudança de prática, incentivo à cultura em geral, às artes principalmente. Mas, assim, se você for voltar antes, sei lá, sem defender o Vargas, talvez o Vargas tenha tido lá atrás, enfim, Vargas é o ditador que criou as leis trabalhistas, né? Vai entender, a gente é brasileiro. Mas talvez o Vargas lá tenha dado um chute maior, né? Que depois, nos anos 50, 60, com a abertura e com um crescimento econômico, também, aí voltou a ditadura, volta tudo para dentro. Aí, anos 80, crise econômica, Collor, horror, né? Tipo, efeito sanfona, né? Vai e volta, vai e volta. Assim, e é sempre dependendo do mecenas, né? Então, assim, toda a arte brasileira, desde o Império, depende do mecenas, ou depende do Estado como mecenas, né? Isso daí é o mundo todo, né? Sim. Acho que todos os países, em todas as épocas, a arte sempre ficou assim, né? Porque a sociedade parece que ela não valoriza, né, o profissional da área, né, como um profissional, né? Então ele fica meio que nessa coisa de precisa de alguém realmente entender como profissão que esse artista precisa sobreviver, e aí começa a chegar a essas condições, né? Que é o papel do mecenas, né? Que é aquele que entende a necessidade de que esse artista precisa de tempo para poder preparar a obra dele, fazer as coisas dele, e não dá para ser igual, né? Eu posso fazer um comentário aqui para o meu pai que tinha que, durante o dia, ser marceneiro, né? E à noite que ia ser músico, né? Ele era o próprio mecenas dele mesmo, né? É possível fazer? Mas, lógico, fica prejudicado, porque você é artista meio período, né? Quer dizer... Não, mas isso, essa situação, né? Assim, ela não se resolve, né? É que eu acho que quando o Estado, pelo menos, pensa políticas públicas, é menos terrível. Por isso que eu percebo que na era FHC lá, você vê uma mudança de pensamento. Então, você vai começar a pensar uma política pública. Talvez não executar, talvez não é ideal. E aí depois isso muda também, porque também o país mudou a questão econômica, melhorou, né? Teve um salto econômico de 2002, né?
2005 para frente, mais ou menos, e que aí você consegue perceber mais investimento mesmo, né? E mais políticas públicas, né? Então, você fica menos dependente de uma questão mercadológica, né? Não nada contra o mercado, mas, né, temos aí uma questão que arte e mercado às vezes não se bicam, né? Mercado e governo também não deveriam se bicar, mas, né, eu não vou entrar nessa discussão, não. Não. Ó, eu vou aproveitar isso que a gente está comentando para fazer um comentário e já a pergunta. Uma das coisas que eu pensei em perguntar para você era o que você pensa sobre, né? Eu vou juntar, acho que até 3 perguntas, né? Que era, eu sei que você é professor também, né? De teatro e tudo, faz curso, dá curso, dá palestra, e aí a gente vê, né? Por exemplo, pessoas midiáticas, né? Os YouTubers, os BBBs, não sei o quê, e que nunca estudaram teatro, nunca fizeram teatro, talvez nem fizeram teatro na escola, igual a gente fazia na escola de teatro, talvez nem tenha feito, e da noite para o dia, só porque ganhou uma coisa que estava na mídia, é convidado para poder atuar numa telenovela, não sei o quê, e eu lembro, não sei se ainda está assim, que automaticamente, passando pela telenovela, essa pessoa ia diretamente para o teatro. E uma coisa também que eu sempre me chamou muita atenção, né, é que aí tem a ver com a questão da política cultural, né, e de estrutura, que normalmente esses teatros, né, que seriam os teatros assim, com estrutura muito bacana, acaba recebendo peças teatrais desses pseudos atores, né, porque tem mídia, não sei o quê, e o pessoal, né, que faz teatro, que está ali o tempo todo, acaba indo para aqueles espaços assim, né? Eu sou testemunha de ter ido assistir peça de teatro e em tudo quanto é lugar, né? Que não parecia um teatro, mas, lógico, como a peça ia acontecer ali, ele se transformava em teatro, né? Nossa, eu fui ver várias peças assim pelo, né, São Paulo inteiro, cada lugar que você fala, poxa, mas isso aqui não tem estrutura para levar uma peça de teatro. E os atores, o pessoal ia lá e pumba, e fazia a peça de teatro. Como é que você vê essa coisa dessa falta de estrutura, né, de ter poucos teatros com estrutura boa e acaba caindo na mão, né, desse pessoal que está na mídia, mas nem tem essa direção do teatro, mas está ali porque ficou super conhecido, então é sinônimo de casa cheia, de que as pessoas vão pagar o que pedir, e o cara que passa lá o dia inteiro na construção do personagem e, né, e criando todo um processo de criação e vai atuar no espaço que ele tem que transformar no teatro. Como é que você vê isso? Então, é profundo, né? É uma questão complexo. Eu vou tentar começar pela parte do cara não ator que ocupa este espaço de ator, né? Isso tem muito a ver com os anos 50 do século XX, lá atrás, com as televisões, tanto norte-americanas quanto a brasileira, que ela traz a ideia da propaganda, né? Antes de ser modelo, fazer propaganda era coisa muito mal vista antes dos anos 50. Né? Talvez alguns ou outros astros de Hollywood e tal, mas a partir dos anos 50, né, você tem o ator da TV e o ator do teatro, que também faz TV, aqui no Brasil isso era muito forte, né? E eles começam a migrar para fazer a propaganda, é o comercial entre a novela, né? É o comercial no rádio, muitos atores também eram atores de rádio, radionovela, né? Esse panorama, ele vai até os anos 80. Nos anos 80, no final dos 70, nos 80,
a propaganda ela sai de cima um pouco do ator e ela amplia. Então aí você vai ter os astros de rock, os futebolistas, atletas, mais futebolista do que atleta, me parece, né? Acho que hoje talvez seja mais atleta. Futebolista, que vão entrar também nisso, e a figura do modelo, né? Da modelo, que vai ganhando um protagonismo, e aí o ator também vai sendo empurrado para fora da propaganda, isso nos 80, 90, 2000, né? Isso vai migrando, né, cada vez mais para essa pessoa que é não ator, e depois vai virar não modelo também, né? E aí, quando chega às redes sociais, né, antes das redes sociais tem o YouTube, cria sua própria TV, né? Então, assim, esse movimento vai acompanhar aonde a propaganda e o dinheiro está, né? Então, é o dinheiro que vai mobilizar essas pessoas a querer ser youtuber, tiktoker, instagramer, nem sei mais os quais aí. Essas coisas que tem hoje, né? Porque você olha lá, o cara vai ganhar muito dinheiro, vai ter um acesso de o que ele acha que é glamour, fama, fortuna, acesso aos lugares que ele quer ir. Por que ele não vai topar? Né? E aí, recentemente, uns 2, 3 anos, aqui no Brasil, algumas novelas, algumas emissoras de televisão, elas contratam os atores de acordo com o número de seguidores que eles têm nas redes sociais. Porque é a propaganda. Então, aí essa pessoa leva lá, né, vai para uma situação, e é óbvio, né, ela quer se melhorar, em geral, ela quer se melhorar, ela vai tentar fazer teatro, ela vai... Né, o teatro é apaixonante, né? Para quem quer ser ator, para quem não quer ser ator, o teatro é apaixonante. E ela vai tentar, e é claro, ela está no lugar onde tem o dinheiro, porque ela vende, né? Ela usa a camiseta X, o tênis Y, o boné, o vestido, tá naquele hotel, sei lá onde, né? Então, esse movimento do dinheiro, né, do mercado que paga, ele vai migrar mesmo. Então, assim, até o ator vai ser cada vez mais jogado fora para essa pessoa que se comunica de uma forma massiva, né? Maciça. Essa é uma questão, né? O teatro já, lá nos 2000, até antes dos 2000, mas acho que nos 2000 isso vai ficando mais forte. Como ele vai sendo cada vez mais jogado fora do espaço teatral em si, né? Pela precariedade dos espaços, pelo não acesso, ele vai se reinventando, né? Ele vai criando características, então assim, ele vai tomando lugares, a gente vai tomando outros espaços não teatrais e transformando eles em espaços teatrais, o que é terrível, trágico às vezes. Eu com o solo, a gente apresentou em ocupações de moradia, né? Então, você imaginar que a gente apresentou numa ocupação, a realidade humana ali é maravilhosa, o contato. Só que a gente estava num lugar, um prédio ali da São João, né, que estava ocupado. Começou uma tempestade, a água começou a escorrer pelas paredes, porque é uma ocupação, ainda não está legalizada, né? Então tem toda uma batalha jurídica que está, então as pessoas nem conseguem fazer reformas, nem nada, né? Olha, podia estar caindo do céu, a energia acabou, né? De sorte que tinha a luz do poste da rua que entrava pela vidraça, e a gente continuou. Podia estar... a qualidade dos seres humanos que estavam ali para receber a gente, para trocar com a gente, cara, teatro alfa nenhum ali pagava. Foi incrível, assim. Então, a gente vai se adaptando, nesse se adaptar você perde, né? Você não pode ter estrutura elétrica em alguns lugares, porque você vai ligar ali e vai cair dos outros apartamentos, né? Você tem que subir escadas de prédio com cenário gigantesco. Não é uma entrada para entrar, né? Um canoa, uma árvore, toneladas de cortina. Então, assim, eu estou dando esse exemplo, mas, por exemplo, o Sagas era feito para qualquer espaço onde a gente pudesse modular um vagão de trem, né? Em determinado momento entrava um vagão de trem feito de pallet, e mudava, era para pouco público, né? Isso eu acho que ao mesmo tempo a gente corre
o risco de cada vez ficar mais elitista, porque você limita público, mas você aumenta a qualidade da troca, né? E o Henrique também era para pouco público, porque ele era feito de uma maneira imersiva, né? Então o público participava, o público se inscrevia na peça como um soldado para uma futura guerra, né? Então era para o Henrique era para 40 pessoas. A gente fez testes para 40, agora não me recordo se ficou 40, se ficou 30, qual foi a última versão. Porque as pessoas elas viravam soldados e elas participavam daquela guerra que estava acontecendo ali, né, dentro da cena. A gente apresentou. Aí era um galpão, né, 2 galpões nos lugares que a gente apresentou. Então, quanto mais amplo, mais tranquilo é para a gente, né? Então, mas não é um teatro. Né? Seria ótimo, daria para apresentar num palco muito grande. Você teria toda uma estrutura elétrica, lá. Tipo um palco do céu, né? Dos céus aqui. E de som, enfim, de acústica, né? Que de repente você está num galpão e está passando o carro da pamonha do lado. Posso perguntar em cima disso, José? Claro, sim. Então, havia, pelo que eu entendi, a participação do público, isso aí? Sim. É isso que você chama de imersão? A imersão tem muitos graus, né? Ela prevê uma participação do público, ela prevê o público dentro de um ambiente, né? Então, assim, tem imersões aonde você é um atuante de fato, tem imersões onde você escolhe a história, a narrativa que você está assistindo, né? A depender do espaço ou do jogo que você entra ali, né? Então, tem muitos graus de imersão, né? Dentro disso, assim, a gente sempre tenta colocar o público em uma situação de imersão. Então, o Sagas foi o primeiro espetáculo do UNA com imersão. Né? Ele previa que o público entrasse numa festa, então o público também ele era conduzido pelos atores dançando até os seus lugares. Os lugares eram parecidos, eram cadeiras, 2 e 2 e 2 e 2, né? Fileiras de cadeiras e um corredor central. De repente, no decorrer do espetáculo, surgia estruturas de madeira que fechavam aquilo e aquilo virava um vagão de trem. Então existiam cenas dentro desse vagão, fora do vagão, né? E aí, depois o vagão ia embora, a pessoa, né, vivia essa experiência de estar fazendo uma viagem de trem, né? Era só essa experiência mais ambiental, né? No Henrique, a gente, para a tetralogia do Shakespeare, eu pensei em coisas muito mais loucas, mas como a gente conseguiu fazer só uma, né, no Henrique V, a ideia era o público, quando se inscrevia online, né, ele recebia uma série de regras de como ele deveria ou não se comportar, né? Quase regras militares mesmo, porque a gente estava vivendo aquela época pré-golpe da Dilma, então o país estava naquela tensão terrível, um pouco como a gente está agora. Né? E aí a narrativa do Henrique V era toda usada, né, em prol de ir-se para uma guerra onde só aqueles que têm poder vão ter lucro e vão ter vitória. Então, se você é só um soldado, no final você vai se ferrar, né? Que é o que acontece, de fato, com os soldados ingleses lá do Henrique, né? Afinal, ele faz um acordo, tá tudo bem, tá tudo de boa, e os soldados voltam sem perna, esfomeado, desdentado, para a Inglaterra. E aí a gente usa... Desculpa. Independente desse grau de imersão, você poderia dizer que dessa forma, né, considerando a imersão em si, um compartilhamento do processo de criação até? Seria isso ou eu estou equivocado? Pode ser. Isso pode acontecer durante ou depois. A gente sempre fazia muito teste antes, né, de abrir para o público em geral. A gente gosta muito dessa ideia de compartilhar o processo porque sempre enriquece. No caso dos Sagas, a gente teve algumas apresentações para público, para criança, que é muito legal apresentar para criança, porque a resposta é na hora, é imediato, está interessante, não está interessante. O Henrique a gente não apresentou para criança, porque era mais pesado e tal, e aí evitamos.
mas a gente teve um ou dois que a gente chama de ensaio aberto, né? E depois a gente conversa com as pessoas. O solo a gente teve também ensaios abertos. Mas eu acho muito rico compartilhar o processo criativo, muito, muito. Mas eu não chamaria isso necessariamente de imersão, né? Também é uma forma de imersão no processo, sim, sim. Mas eu acho que são graus diferentes aí, né? São duas coisas que podem, eu acho bacana tanto uma quanto outra, que eu acho que sempre se casam muito bem, né? Pensando no Henrique, por exemplo, a gente fez 3 testes. Num teste do Henrique existiam soldados franceses e ingleses. No outro teste só tinha os ingleses. No final ficamos só com os ingleses mesmo, né? O público só numa perspectiva da história. Porque aí o público tinha que se alistar, ele subia nos barcos, ele atravessava o mar, ele entrava em fileira, ele acampava junto com os soldados. Então, quando na estrutura que a gente tinha, não dava para administrar 2 tipos de campo. Então, na experimentação, a gente já viu que estava dando muito errado, e as pessoas falavam, mas eu quero saber o que está acontecendo do outro lado da história, porque eram 2 espaços, né, separados, e a gente teve muito esse retorno, e em cima desse retorno, falamos, realmente, vamos optar por só um. Eu acho muito rico quando a gente divide processo criativo, né? No processo criativo, é aquilo, né? Quando eu falei, o diretor, às vezes, não consegue sair tão fora quanto se diz que sai. Então, é muito legal você ter um retorno imediato, falar assim, não funciona. Eu gosto muito de apresentar peças para crianças, desde que sejam possíveis, né? Assim, ou fazer ensaios na rua. E compartilhar o processo criativo, então, dentro do seu grupo, assim, como que você faz? Porque a gente lida com egos, né? E é um pouco difícil. A pessoa tem um ego, cada um tem um ego. Como é que fica? Como que se compartilha a criação no grupo? Quanto maior, eu acho que é mais difícil. É sempre delicado, né? Você tem aquele ator que ouve lá, fala assim, nossa, o que aquele cara tá fazendo não tem nada a ver com nada, né? E aí, quando você ouve isso, sempre a gente brincava com os atores, né? A gente tem que sempre ouvir. E aí, depois que a gente ouvir, a gente vai analisar se o que a gente está ouvindo tem propriedades, o que a gente está ouvindo é só um ataque, que pode acontecer, né? Sim. Então, toda vez que alguém falava assim para um ator, né? Não, mas isso aí que você está fazendo, que aquele cara faz ali, não tem nada a ver com nada. Você fala, por que você acha isso? Você pergunta para o público, né? É muito fácil falar da sua posição de público. Por que você acha isso? Fala. E às vezes o público falava exatamente o objetivo que aquele ator tinha que fazer. Ou seja, aquele ator estava desempenhando o objetivo que ele tinha que fazer. Então, ok. Né? Ou não, às vezes o público fala assim, você queria fazer tal coisa, mas tal coisa eu não estou percebendo que você está fazendo. E realmente não está. Né? Essa questão dos egos é sempre muito delicada. Né? Porque você tem que tomar muito cuidado para não ter apego naquilo que você está fazendo, porque tudo que você está fazendo pode ser descartado, né, a qualquer momento. Então, você, olha, que assim, eu vivi uma experiência, eu montei 100 anos de solidão, que eram 20 episódios, isso foi 2007, 2006 e 2007. Eram 20 episódios e eram 21 espetacularidades diferentes. Éramos em 14. Tinha um dos episódios, episódio 9, ele não dava certo. Ele chegou a ter 13 versões. Eu olhava para aquilo e falava, gente, que fracasso. Aí os atores falam assim, mas olha, o que a gente está fazendo não está te satisfazendo? Eu falei, gente, não são vocês. A minha ideia não está colando. Né? A ideia que eu quero não está funcionando. Então, também esse cuidado, né? Que assim, olha, porque para o ator está na linha de frente. Então, a crítica nele dói mais. Né? Mas, às vezes, você tem que falar, olha, não é vocês. O problema está aqui comigo, ó. Eu não soube, não está rolando do jeito que eu estou fazendo. Das 13 versões, olha, acho que ficou a versão número 4, que não foi satisfatória, não era a melhor, mas assim, foi a que chegou no melhor lugar possível que a gente conseguia chegar. E aí isso é uma coisa que talvez hoje eu entenda, né? Hoje já nos meus 40, que assim, às vezes a gente consegue chegar
em só determinados pontos. A gente não vai conseguir chegar além disso. E tá tudo bem, a gente tem que ficar bem com isso. Sim, senão você se mata, né? Não rola, né? Não sei se eu te respondi, Oliver. sim. Eu vou falando, eu falo muito às vezes. Isso que é o bom. Isso é bom. Ô, Felipe, perdão, ô, Diego, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vi que você falou bastante sobre o Shakespeare, inclusive nessa resposta estava comentando com o Oliver. O Shakespeare ele seria assim um escritor obrigatório para se fazer no teatro como uma espécie de formação do ator ou do diretor, porque eu vi que tem bastante coisa que você tinha feito e sempre tem algumas pessoas fazendo as obras do Shakespeare, é super conhecido. E eu percebo também que, né, a gente ali, né, do lado, né, dividindo espaço, né, o departamento de música e o departamento de artes cênicas, o Plínio Marcos também é sempre muito encenado, né? Você acha que a gente poderia fazer essa conexão de que esses dois dramaturgos seria assim uma espécie de uma escola de teatro ou não? Ou é porque as pessoas têm um interesse, mas não tem nada a ver com a questão de uma boa formação, assim, que dá elementos para uma boa formação, tanto para o ator como o diretor? O que você... Eu acho que, sim, com certeza dão excelentes elementos, né? Tanto o Plínio quanto o Shakespeare trabalham a questão dramática ali de forma magistral. Sim, sim, fariam parte de uma boa formação, sim. Não sei se é obrigatório. Uhum. Eu acho que eles são sempre relevantes, né? O Plínio, décadas atrás, falava que triste as minhas peças que ainda continuam relevantes, e elas continuam ainda relevantes. Né? São relevantes, né? Elas falam ainda com a realidade. Né? O Shakespeare, talvez, a gente tenha que forçar, às vezes, um pouco a metáfora da realidade, porque a realidade mudou bastante. Sim. Mas a organização dramática do Shakespeare, principalmente na sua fase melhor, né? E que eu acho que o Shakespeare é genial, porque ele tem uma fase que ele não é um bom escritor, ele tá lá, tá tentando, e você vê se tentar ganhando corpo, né, no decorrer da obra dele, na fase áurea dele lá, que é o Hamlet, o Romeu e Julieta, o Sonho de uma Noite de Verão, Rei Lear, Tempestade, Macbeth, vou falar vários aqui, né? Nessa fase áurea, ele trabalha com a ideia dramática de uma maneira que é fundamental para o ator, que é fundamental para um diretor, que é fundamental para um dramaturgo entender como é que funcionam os princípios da ação. Assim como o Newton vai lá descobrir as leis da gravidade da ação, né, as leis da física que são importantes. Base da física, né? Uhum. O Shakespeare está trabalhando isso de uma forma dramática ali, né? Enquanto a gramática da dramática. Né? Ele vai no cerne daquilo que é muito importante. Então, assim, eu acho que assim, é fundamental, é necessário. Não sei se é obrigatório, porque assim, a gente vive na cultura do Plínio Marcos, então ele passa pela gente, né? Mais que o Nelson Rodrigues, muito mais. Né? Né? São questões diferentes, lugares diferentes. Né? Mas, e o Shakespeare está no imaginário já mundial, né? Você tem Shakespeare no Japão, você tem Shakespeare na Índia, né? Todos os lugares o Shakespeare reverbera, até na França, né? Até os franceses que não se dão muito com os ingleses, o Shakespeare reverbera porque eles têm os grandes deles lá também, né? Cornélio Racine. O Molière, né? Tem uma galera fantástica lá.